Oi, aqui é o irmão Valnei. Eu gostaria de compartilhar mais uma meditação na Palavra de Deus. E dessa vez será em Marcos, capítulo 10, versículo 45, que diz assim a palavra: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E especificamente a reflexão não é no torno do versículo e nem do contexto dos versículos em si, mas em todo o conceito pelo qual se dá credibilidade e se entende, pelo qual foi escrito o Evangelho que leva o nome de Marcos. É um Evangelho, em primeiro lugar, no caso, se narra que este foi o primeiro Evangelho a ser escrito. Ele tinha um alvo, um foco. A sua intenção era fortalecer os alicerces da fé dos crentes romanos e, se necessário, fosse inspirá-los a sofrer fielmente em prol do Evangelho, oferecendo-lhes como modelo a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, seu Senhor. No caso, o Evangelho aqui, que leva o nome de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, que leva o nome de Marcos, como escritor, foi escrito para os romanos. Então existe uma série de polêmicas. A gente vai fazer uma análise bem mais apurada para poder chegar em várias conclusões, porém eu vou me restringir dentro do que eu vou falar aqui. Marcos, vamos aceitar que foi Marcos que escreveu esse Evangelho. Ele escreveu num período de uma grande perseguição contra a igreja. Claro que isso aqui também controvérsias, mas eu vou continuar seguindo o meu raciocínio. Marcos escreveu num período de perseguição contra a igreja, num período em que os apóstolos estavam sendo assassinados, a igreja estava sendo brutalizada pela perseguição essa não como a gente queremos dizer hoje, quando algum irmão fala mal da gente, quando alguém não concorda com o nosso pensamento, alguém faz alguma coisa, a gente fica triste, entristecido, aborrecido, não quer pregar, não quer cantar, não quer fazer a sua administração como crente no seio da igreja, porque se julga perseguido pelos irmãos, quando às vezes a gente vai ver que tudo não passa de picuinha, mas na verdade desses irmãos aqui, eles sofriam uma legítima perseguição, que suas vidas eram colocadas em risco e muitos até perdiam a vida. Então o Evangelho aqui foi escrito para mostrar que o cristianismo não é simplesmente uma mensagem para uma vida melhor aqui na terra, mas que há um porvir e que nós, para alcançarmos os propósitos e objetivos de Deus, devamos dar mais importância para o chamado de Deus do que propriamente para as nossas vidas e servi-lo ao extremo daquilo que Ele nos chamou a servir. E como regra de exemplo, aqui foi colocado Jesus como o maior exemplo de submissão a Deus. Jesus, que é uma pessoa da Trindade, é um Deus da Trindade, faz parte da Trindade, ele abriu mão de suas prerrogativas divinas para se tornar um ser humano, para poder ser entregue na mão dos pecadores, para morrer em prol de nós. E Jesus fez isso até as últimas consequências para poder agradar a Deus. E como consequência disso, ele venceu o pecado, ele venceu a morte com a sua ressurreição e proclamou a nossa libertação, a libertação da humanidade. Mas se nós agora
somos cristãos, queremos usufruir desse benefício de Cristo, naquilo que Ele prometeu em relação à eternidade, há uma necessidade de uma entrega de nossas vidas a nível de sermos submissos a Ele até as últimas consequências. Todo mundo quer o Jesus curandeiro, o Jesus salvador, o Jesus providenciador de recursos econômicos e financeiros e de alimentícios, mas são poucas pessoas que o reconhecem como Jesus, seu Senhor. E Jesus, Ele é o Senhor daqueles que o servem. E a expressão, a palavra servo aqui, dentro do conceito bíblico, a gente sempre pensa em alguém que está servindo. Você pode pensar num garçom, num empregado, mas a gente não quer encarar como realmente o que quer dizer. Servo aqui fala de escravo, de alguém que não tem uma vontade própria, mas que coloca a sua vontade à disposição da vontade do seu Senhor, para fazer aquilo que é agradável ao seu Senhor. Assim como Cristo, Jesus encarnado como um homem, se submeteu a Deus como servo, nós devamos nos submetermos a Cristo como servos, como escravos, como alguém que não tem uma vontade própria, mas que submetamos a nossa vontade à vontade de Cristo e levamos essa submissão até as últimas consequências. Não é uma submissão meio termo, em que dependerá das circunstâncias para sermos submissos a Cristo. E muitas vezes, dependendo do que se deve fazer de acordos, do que se deve fazer de tratados, muitas pessoas abandonam a submissão de Cristo. A gente não abandona, muitas vezes, a questão religiosa em termo do nome de Cristo, mas o serviço, essa dedicação na sua extremidade, no cotidiano, muitas vezes, muitas pessoas fazem. Isso é uma coisa perigosa, porque muitas vezes vai se perdendo o senhorio de Cristo, vai se perdendo, e daqui a pouco Jesus já não é mais o nosso Senhor. Isso é uma coisa perigosa, porque podemos até usufruir de muitas coisas no que diz respeito a esse momento da vida agora, mas do futuro a gente pode perder. Então a gente não pode abrir mão por causa da pressão, por causa da diversidade, por causa do momento difícil, porque esse nosso Senhor, Ele zela por nós, Ele cuida de nós, o seu cuidado é tão grande que Ele não se limita simplesmente ao curso dessa vida natural, mas os seus cuidados estão sobre nós para que tenhamos uma eternidade abençoada, salva, na sua presença para todo sempre, regozijando da alegria, da paz eterna que Ele nos garante pela fé e a justificação realizada com o seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Então essa aqui é a minha reflexão. Que Deus abençoe a todos que conseguiram acompanhar até esse momento. E é óbvio que a gente pode falar muito mais coisas relacionadas a isso. Há uma profundidade maior dentro do Evangelho de Mateus, mas pelo tamanho do vídeo a gente vai ficar por aqui. Mas que cada um possa corresponder ao Senhor segundo a chamada de Deus na vida de cada um. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.